paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. De pé como nós nos encontramos, eu quero pedir por gentileza, se for possível, projetar aqui para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36 ao versículo 41. Enquanto os irmãos localizam, aí o texto que vai ser projetado, eu quero existencializar minha eterna gratidão, primordialmente ao nosso Deus. A Ele eu devoto toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Quero enaltecer a Deus pela vida do pastor presidente, Bispo Admilson, presidente, um nobre amigo, sua muito digníssima esposa, Bispa Heloísa, filhas, já tem neto? Meu Deus, tenho que voltar mais vezes no Barreiro, e na Baixa da Banheira e na França. Glória a Deus, a família está crescendo. Queridos, minha eterna gratidão também, meu amigo, pastor George, pregador do Evangelho, pastor de igreja, e cada vez que eu venho aqui, eu disse para ele que eu fico feliz que a igreja está crescendo. E daqui a uns dias, não sei se vai quebrar para cá, para lá, para o fundo, porque Deus está mandando um tempo de crescimento. Pastora Lohane, Benício, Deus abençoe essa família pastoral, por esse lindo trabalho que tem feito aqui na Baixa da Banheira, também auxiliando o bispo Admilson nessa presidência, lutando para a expansão do reino. A todos os pastores, todos os irmãos, obreiros, todos que estão subordinados à autoridade espiritual do bispo, do pastor George, Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Sinto-me honrado por ser um dos pregadores deste congresso de missões, e falar de missões é algo muito maravilhoso. Louvo a Deus pela vida da minha querida esposa, missionária Josimária, que há quase 20 anos caminhamos juntos fazendo missões. E eu quero deixar aqui também um abraço fraterno para a pregadora que vai estar ministrando amanhã, que Deus te use de uma forma muito especial. Meus irmãos, quem quer e continuar ouvindo Deus falando nesta noite? Antes de eu ler o texto sagrado, eu quero dizer aos irmãos que depois que eu terminar de ministrar e ouvirmos as considerações finais, eu vou estar expondo meus livros ali na porta que dá acesso à entrada e à saída, Conhecendo as Profundezas de Deus, Segredos da Escatologia, O Poder da Transformação, O Valor de uma Aliança. Quem casou e quer fortalecer os laços do matrimônio está aqui. Quem não casou e quer casar também pode comprar. Glória a Deus. O Poder das Palavras, Pérolas do Novo e do Antigo Testamento, que são 150 mensagens expositivas. E como aqui tem muitos pregadores no altar, eu sei que vai faltar livro hoje. Glória a Deus. Deus abençoe. Coloca ali, por favor, meu amigo. Vamos para a palavra. Uma sexta-feira, irmão, depois de uma semana de batalha, e ter esse número de crente aqui dando glória, isso é para quem é crente mesmo, viu? Glória a Deus. Está aí o texto sagrado. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Pode dar seguimento até o 41. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi levado e colocado em um quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos os ouviram falar que Pedro estava ali.
E enviaram-lhe 2 homens. Quantos homens? Que lhe rogasse: não se demore de vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem. Pedro mandou que todos do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e viúvas, apresentou-a viva. Tome seu assento por bondade. É uma versão um pouco diferente da versão que eu carrego, mas na aplicação você vai entender muito bem, porque tem o mesmo teor. Meus irmãos, missões não tem como não existir um departamento social. Dentro de um departamento de missões, tem um departamento só. E Dorcas representa o departamento social. E Dorcas não pode morrer no nosso coração. Eu vou repetir. Dorcas representa o departamento social. Dorcas não pode morrer no nosso coração. Eu vou falar pela terceira vez, eu gosto de ir enfatizando para você não esquecer. Dorcas representa o departamento social. Dorcas não pode morrer no nosso coração. Note muito bem, queridos, que esta mulher, por nome Dorcas, carrega também um outro nome, por nome Tabita, e o nome Tabita é um nome aramaico, e o nome Dorcas é em grego, e ambos os nomes, tanto Dorcas como Tabita, significa gazela, e gazela é um animal ágil e rápido. Então Dorcas era um tipo de mulher que agia com agilidade e rapidez. Eu vou repetir, Dorcas era um tipo de mulher que ela agia com agilidade e rapidez. Deus, a partir deste congresso de missões, Ele vai lhe dar agilidade e rapidez. Não pegou, repito pela segunda vez. Deus vai lhe dar agilidade e rapidez para você desenvolver com excelência a obra de Deus. A primeira lição que podemos exaurir desse texto é que Dorcas era uma discípula. Ela era o quê? Discípula. A primeira mulher e única na Bíblia que carrega esse título de discípula é Dorcas. A única na Bíblia. E aqui é algo muito interessante e muito louvável para ela. A única mulher que carrega o título de discípula. A palavra discípula, ou discípulo no grego, é a palavra matetis. E matetis significa aluno, aprendiz, seguidor de algum mestre. A palavra discípula no hebraico é a palavra talmidá. E talmidá significa aluna, aprendiz ou seguidora de algum mestre. Como também a palavra talmide é a palavra para discípulo no singular, que significa aluno, aprendiz ou mestre. Só o retorno, por favor, estava excelente. Não mexa não, senão no final vou lhe dar um beijo. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Agora ficou bom. Pastor George, que tem esse vozeirão, ele gosta de retorno, viu? Eu vejo que ele gosta de dar uns roncos no retorno aí. Glória a Deus. Então, discípulo é aluno, aprendiz, aquele que senta para aprender. E aqui nós temos uma grande problemática para a nossa geração. Quando se trata de missões, quem faz missões é um missionário e uma missionária. Só que há uma grande problemática para a nossa geração, que tem muitos que não querem sentar para aprender a respeito desta disciplina chamada missiologia. E só senta quem é um discípulo, só senta quem é uma discípula. Eu olho para a Bíblia e vejo em Ezequiel capítulo 3, versículo 1, Deus falando com o profeta da seguinte maneira, ele disse: come do rolo e fala para a casa de Israel. Então primeiro ele manda comer do rolo e depois ele manda falar para a casa de Israel. Então note muito bem que a regra é primeiro comer do rolo e depois falar. Aí você diz, mas isso é Antigo Testamento, então vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 7, versículo 15, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que o moço se assentou e depois passou a falar. A regra não mudou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Primeiro senta e depois passa a falar. Só que tem gente que quer falar, mas não quer sentar. E tem uns que gostam de microfone. Se eu fosse pastor de igreja, irmão, eu comprava uma caixa de microfone num chinês e dava para esses abençoados. E dizia, vai para casa falar no microfone até fazer calo na língua e até sangrar sua garganta, se for possível. Porque na igreja, aonde tem um pastor responsável, esse tipo de pessoa não pode falar. Quer falar, tem que sentar, para depois ficar de pé para falar. Aí a Bíblia nos mostra, em Mateus, hoje é congresso de... Eu estou preparando o caminho, porque amanhã vai vir chumbo grosso aí, viu? Então, Mateus capítulo 10, Jesus chamando os seus 12 discípulos. Ele está chamando os seus 12 discípulos. A palavra discípulos no hebraico é a palavra talmidim. Diga talmidim. Discípulo talmide e discípulos talmidim. Então ele está chamando os 12 talmidins. Jesus teve 3 anos de ministério. Quantos anos? Ele começa com cerca de quase 30 anos. Lucas 3:23. E ele participa de 3 Páscoas. E cada Páscoa, dentro do conceito judaico, acontece anualmente. Então, com 30 anos, participou de 3 Páscoas. Ele teve 33 anos de existência, 3 anos de ministério. Dos 3 anos, ele divide em 2 etapas. A primeira etapa é 1 ano e 6 meses. Treinando, preparando, discipulando 12 homens para revolucionar o mundo da sua época. Então, Mateus teve que sentar. Segundo a tradição judaica, foi 1 ano e 6 meses Jesus investindo em 12 discípulos. O Pedrão teve que sentar. Tomé teve que sentar. Pedro era teimoso, mas teve que sentar. O Tomé era incrédulo, mas teve que sentar. 12 homens sentados aprendendo aos pés do maior mestre de todos os tempos. Só que eles viviam com Jesus praticamente 24 horas. E alguém, para ter um curso de bacharel em teologia, basta apenas estudar 2 horas por semana. Durante 4 anos, recebe o certificado como bacharelado. Então eles estão caminhando com Jesus, não apenas 2 horas por dia. Por baixo, Pedrão, 8 bacharéus.
Era fraquinho o menino, não era? Por baixo, cada um deles, cerca de 8 bacharéis. Só que quando passa 1 ano e 6 meses, Jesus agora viu que eles estavam preparados para fazer missões. Aí no capítulo 10 de Mateus, versículo de número 5, o texto diz que ele enviou os seus 12. Então aí já não é mais discípulos. Discípulos é no capítulo 10, versículo de número 1. Capítulo 10, verso 5, já é apóstolos. A palavra apóstolo em hebraico é shaliach, que significa enviado. Então eles estão agora sendo enviados. Então, para serem enviados, tiveram que ficar quanto tempo? 1 ano e 6 meses aprendendo. Aí vamos falar do bandeirante do cristianismo. Daqui a pouco pega fogo, viu? Não por causa do pregador, mas pela palavra. Então vamos para a Bíblia. Aí em Atos capítulo 22, versículo 3, diz que Paulo aprendeu aos pés de quem? De Gamaliel. A referência do cristianismo, sem sombra de dúvida, irmãos. Depois de Jesus no Novo Testamento, o homem mais usado por Deus foi Paulo. Só que Paulo, segundo a tradição judaica, diz que ele ficou 5 anos, meu amigo pastor George, aos pés de Gamaliel. Gamaliel, neto de Hilel, e Hilel era uma das referências no meio do judaísmo, porque existia a escola de Hilel e a escola de Shammai. Então Gamaliel era neto de Hilel, e Gamaliel era considerado como pivô do ensino, e Paulo sentou aos pés de Gamaliel, 5 anos para aprender. Só que aí é diferente. Depois que ele passa 5 anos aprendendo, e tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele vai aprender agora na faculdade de Deus. 3 anos no deserto da Arábia. Ele vai ser preparado por Deus. Porque na escola teológica, de uma escola teológica sai um teólogo. Mas do deserto sai um missionário. Eu vou mais uma vez para você não perder. De uma escola teológica sai um teólogo, mas do deserto sai um missionário. Quando Paulo vem do deserto da Arábia, 3 anos aprendendo com o Senhor, não com Gamaliel. Com Gamaliel ele ficou 5 anos. Com o Senhor ele fica 3 anos no deserto da Arábia. Aí quando ele volta, ele pega todo o conhecimento que ele adquiriu durante 5 anos aos pés de Gamaliel. E perante a excelência daquela grandeza que ele adquiriu com Cristo, não tem como equiparar. Ele pega todo o conhecimento, e quando ele escreve o livro de Filipenses, ele considera isso como esterco, como refúgio, como nada. Ele lança todo o seu conhecimento aos pés do Senhor e deixa o Senhor administrar por ele. Aí esse Paulo vai escrever 13 cartas de Romanos a Filemon. Quase 50% do Novo Testamento tem a escriturística de Paulo. Sem sombra de dúvida, depois de Jesus, o homem mais usado por Deus no Novo Testamento é Paulo. Mas para ele ser considerado o apóstolo Paulo, a referência do cristianismo, o missionário Paulo, o bandeirante do cristianismo, eu repito, ele teve que sentar 5 anos para aprender. E depois ele teve que ir para o deserto para receber um tratamento, um treinamento intensivão agora com o céu. Porque Gamaliel ensinou para ele as letras, mas ele vai ter agora o conhecimento que Gamaliel não pode dar. Porque tem coisa que o missionário adquire em uma escola teológica, mas tem outras coisas que ele só adquire através de um elo de conexão exclusivamente com Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus um certo dia estava ensinando, como eu estou aqui ensinando para vocês. Capítulo 5, verso 17 de Lucas.
Estava fariseus, o top, os primeiros da prateleira dentro do conceito dos religiosos. Estava ali doutores da lei, Jesus ensinando. E diz a Bíblia que todos estavam assentados. Para nós ocidentais, sentar é apenas um aspecto de alguém que está descansando. Mas para um oriental é diferente. No conceito judaico, sentar perante o mestre apontava para duas coisas. Número 1, está preparado para aprender. Número 2, não ter pressa para ir embora. Eu sei que já está se aproximando das 10 horas da noite. Mas somente quem veio para aprender e não está com pressa para ir embora vai receber. Foi fraco demais esse glória. Aleluia, vai receber. Quem quer receber, levante a mão de honra bem alta para o céu. Porque tudo que Deus colocou no meu coração, eu vou entregar para a tua vida nesta noite. Primeira lição que aprendemos, Dorcas era o quê? Uma discípula. Segunda lição, Dorcas, ela era cheia de boas obras. Bata no ombro de alguém que está do teu lado e pergunta para esta pessoa: quais são as suas obras? Aleluia. Aleluia. Salvação, queridos, é pela graça, mas galardão é pelas obras. Salvação é pela graça. Efésios 2:8. Vós sois salvo pela, mediante a, isso não vem de vós, é um dom de. Então salvação é pela graça. Agora, galardão é por obras. Interessante que tem gente que vai ser salvo, mas não vai chegar perante o Senhor com obras. Tem gente que vai chegar lá só com o cheiro da fumaça, porque ele não faz absolutamente nada. Vai receber só a salvação pela graça. E já é motivo de dar muito glória a Deus, se tu chegar lá, viu? Aleluia. Oh, glória a Deus. Em primeiro lugar, Dorcas, ela era conhecida pelas suas boas obras. Em segundo lugar, Dorcas, ela não apenas falava, ela fazia. Porque tem gente que é bom para falar, mas é ruim para fazer. Em terceiro lugar, Dorcas, ela tinha uma agulha, porque ela trabalhava na parte da costura. Só que a agulha é pequena. Diga para alguém: a agulha de Dorcas era pequena. Diga: o instrumento era pequeno, mas as obras eram maiores. Levante a mão para o céu que eu vou liberar uma palavra. Deus vai te usar com aquilo que você tem. Deus vai te usar com aquilo que você tem. Ah, pastor, mas o que eu tenho é pequeno. Fique tranquilo, fique tranquila. Deus vai te usar com aquilo que você tem. Deus vai te usar com aquilo que você tem. Deus usou Dorcas com uma agulha. Deus vai te usar com o que você tem. Em terceiro lugar, Dorcas, ela fazia esmolas. Ela dava esmola. E a palavra para esmola aqui aponta para um aspecto de generosidade. Então Dorcas, ela era generosa. Ela utilizava daquilo que ela tinha para ajudar outras pessoas. Dentro do conceito judaico, isso trata-se de tzedakah, que é uma prática de justiça social. Justiça social é tzedakah, obra de caridade, esmolas, hospitalidade, ajudar o próximo. Isso é tzedakah. No conceito judaico, quando você ajuda alguém,
você passa a ser ajudado pelo próprio Deus. Aquilo que você faz para o seu próximo, volta para você. Deus está olhando para aquilo que você está fazendo. Quem sabe você não está sendo visto, está sendo vista pelo pastor, pelo bispo, porque eles são seres limitados. Mas fique tranquilo, fique tranquila. Deus está vendo o que você está fazendo. No livro das crônicas no céu está registrado todas as suas obras. O que você está fazendo por alguém, o que você está plantando, semeando do reino, Deus está vendo, missionário. Deus está vendo, missionária. Mas pastor, não recebi uma credencial de missionária, não recebi uma credencial de missionário, não fui consagrado, reconhecido pela igreja. Mas um sentido genérico, todos nós somos missionários, todos nós somos missionários. Aleluia! A quarta lição que aprendemos aqui com esta mulher por nome Dorcas, ela é uma discípula. Ela realiza boas obras. Ela dá esmolas. Mas ela adoeceu e morreu. Ela adoeceu e morreu. Diga comigo o propósito. Ela está debaixo de um propósito. Ela adoeceu e morreu. Ela adoeceu e morreu. O propósito é maior do que a nossa dor. O propósito é maior do que a nossa dor. O propósito é maior do que a nossa dor. Está doendo, missionário? Entenda, o propósito é maior do que a sua dor. Está doendo, missionário? Entenda, o propósito é maior do que a sua dor. Eu profetizo que Deus vai utilizar das suas cicatrizes para curar muitas pessoas. Eu profetizo que não vai ser necessário você abrir a sua boca para falar muito, porque as suas cicatrizes serão uma pregação genuína. Alguém vai ver Deus na sua vida, porque o propósito é maior do que a nossa dor. Só que quando ela adoece, ela morre, alguém toma uma decisão de levar para um quarto superior. Nesta versão que eu carrego, diz levou para o quarto alto. Levou para o quarto alto. Leva a sua dor para o alto. Leva a tua dor para o alto. Leva a tua dor para o alto. Interessante que tem muitas pessoas que levam a sua dor para as redes sociais. Coloca no Instagram, vai para o Facebook, não se contenta, vai para o grupinho do WhatsApp. Ele comenta com um colega de trabalho, chega no grupinho do ciclo de oração, fala para todo mundo. Deus está dizendo, leva para o alto. Leva a tua dor para o alto, 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 leva a tua dor para o alto. Aqui o interessante é que levaram para o quarto alto, e quarto fala de lugar de intimidade. Quarto fala de lugar de intimidade. Jesus falou a respeito do quarto da intimidade em Mateus capítulo 6, verso 6. Ele disse que quando vocês quiserem falar com vosso pai, não precisa ir tocar trombeta, fazer como a prática dos fariseus, que vai para a esquina mostrar que é mais espiritual que alguém. Entra para dentro do quarto, fecha a porta, vai falar com o pai, porque ele que vê em secreto te recompensará publicamente. Deus, ele está te vendo no secreto,
Mas fique tranquilo que a tua recompensa vai vir publicamente, 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 publicamente. Não precisa você dizer quem você é. Deus vai mostrar quem você é. Vai para o quarto da intimidade, fala com Ele, porque Ele vai te ver, Ele vai te ver, Ele vai te ver, Ele vai te ver, Ele vai te ver. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Morreu, não sepulta, leva para o quarto. Morreu, não sepulta, leva para o quarto. Quem sabe você está com sonho que parece que já morreu, parece, mas o Senhor está dizendo: não sepulta não, leva para o quarto. Aleluia. Aleluia. Levante as duas mãos de honra bem alta para o céu, porque eu sinto Deus nessa palavra. Feche teus olhos para ficar mais espiritual. Sinta a graça de Deus neste lugar. Deus está dizendo: não sepulta e leva para o quarto. Não sepulta não, leva para o quarto. Leva para o quarto. Quando um judeu ia fazer uma casa, eles faziam um quarto específico chamado quarto da intimidade, o quarto secreto. Para nós, o quarto das batalhas espirituais. E um judeu devoto orava 3 vezes ao dia. 9 horas da manhã, a hora terceira. 12 horas, a hora sexta. Às 15 horas da tarde, a hora nona. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quando eles queriam ter resposta de Deus, entrava para dentro do quarto. Deus está dando norte para muitos missionários e missionárias aqui neste lugar. Não tem como fazer missões de qualquer maneira. Tem que ter uma logística espiritual de preparação. Leva doador missionário para o quarto. Fecha a porta, porque Deus, Ele vai te honrar publicamente. Aí o texto diz que depois que eles levaram para o quarto, especificamente para o quarto alto. Um certo dia teve um homem por nome Ezequias. Ezequias recebe agora uma ameaça da Síria. E a Síria era a segunda potência mundial nos tempos bíblicos. A primeira potência era o Egito, segundo a Síria e terceira a Babilônia. E veio o rei da Síria, entregou uma carta ao seu comandante oficial Rabizaque e disse: leva para Ezequias, porque certamente nem o Deus dele é capaz de livrá-lo das minhas mãos. Ezequias pega a carta e diz a Bíblia que ele sobe até a casa do Senhor. Ele vai para o lugar alto. E parece que veja ele levando aquela carta o máximo possível que as suas mãos alcançassem. E quando chega ao mais alto nível, ele abre a sua voz. Parece que vejo ele enchendo o seu pulmão e verbalizando e dizendo: Deus, eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não faço, mas tu faz. Aonde eu não consigo ir, tu vai. O que eu não consigo ver, tu vê. E quando ele levanta aquela carta e apresenta para Deus, ele leva para o lugar mais alto. Parece que vejo Deus chamando um anjo e dizendo: tem uma missão para você. Vai lá agora no arraial da Síria e mata 185 mil soldados. Enquanto Ezequias, parece que vejo naquela noite ele dormindo, Deus estava trabalhando. E
Deus está falando com alguém aqui. Pode deitar, meu filho, pode dormir. Se for necessário, pode roncar. Bate a fronha no travesseiro. Porque enquanto tu descansa, Deus trabalha. Enquanto tu descansa, Deus trabalha. Olha Deus trabalhando lá. Olha Deus agindo lá. Olha Deus entrando lá. Quem crê nesta palavra, levante a mão para o céu, vai. De manhã, Mercedes aqui só viu um mar de gente estendido. Parece que vejo seu coração se motivando de alegria. E quando ele vai escrever um dos salmos que, segundo a tradição diz, a tradição cristã, que quem escreveu o salmo de número 116 foi Ezequias. E quando ele escreve o salmo 116, vai chegando no verso de número 12, parece que veja a sua mão tremendo. E ele começa a dizer, no verso 12, que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que tem feito para comigo. Aleluia. Em outras palavras, se não fosse a intervenção de Deus, eu nem estaria aqui compondo o hino. Se eu fosse você nesta noite, já era para você ter dado maior glória. Porque se não fosse a intervenção de Deus, não era nem para tu estar aí sentado dando glória a Deus, nem aleluia. Você está aí, querido, não é pelos teus méritos, nem eu, mas apesar dos nossos deméritos, a graça, a graça, a graça, a graça nos alcançou. Dorcas está no quarto alto. Pedro está em Lida, cerca de 14 quilômetros para Jope, uma região portuária em Jope, de onde Jonas pagou o bilhete, entrou no navio e seguiu em direção de Tarsis. O nome Jope em hebraico é Iafo, que significa lindo. Está Jope agora presenciando as viúvas, os discípulos, em um quarto alto, vendo Dorcas morta. Os discípulos com as viúvas decidiram, vamos enviar 2 varões. Quantos varões? 2. Por que não 1? Diga 2. 2 varões, isso trata de unidade. Quando Jesus foi enviar na comissão dos 70 para fazer missões, ele não enviou 1 a 1, ele enviou de 2 em. Isso trata de unidade. Ninguém faz nada grande sozinho, bispo Ademilson. Existe um provérbio africano que diz: quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vai em grupo. Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai em grupo. Enviou 2. Quantos? Quantas mãos você tem? Quantos braços você tem? Vira um braço para a direita e outro para a esquerda. E agora? Procura alguém que está aí em sua volta. Se você puder, coloque a mão no ombro desta pessoa. Aleluia. 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 Olhe para ele, olhe para ela e diga assim: é melhor 2 do que 1. Diga: sozinho eu vou mais rápido, mas com você eu vou mais longe. Ora com ele, ora com ela. E agora, por 1 minuto, vai. Alabachuri canta, alabachore canta, alabacai. Vira a mãozinha para a direita e para a esquerda, assim, vira. Coloca a mão no ombro dessa pessoa e agora vai. 1 minuto eu te dou para você orar com ele, para você orar com ela, vai. O ambiente é espiritual. Alabachuri canta, alabachandarabacai.
Aleluia. Puxa ela para mais perto de você. Aleluia. Ora. E agora vai. Aleluia. Deixa Deus te usar e agora vai. Há poder na unidade. É melhor dois do que um. Se um cai, o outro levanta. Vai. Deus está intensificando através do poder da unidade. Alabashure canta labaca. Aleluia. Já estou finalizando. Aí Pedro vem de Lida para Jope, porque os dois varões foram lá lhe chamar. Quando ele vem, ele é conduzido até o quarto alto. Quando chega no quarto alto, está Dorcas, morta. As viúvas, com os vestidos, com as túnicas, rodeando onde Dorcas estava. E mais ou menos assim: quanta falta Dorcas faz. Oh, saudade. Deus usa Pedro para ressuscitar Dorcas. Dorcas não pode morrer. Precisamos de Dorcas. As viúvas tiveram saudade. Qual o legado que você vai deixar após a sua partida? A Bíblia fala sobre o quinto rei de Judá, chamado Jorão, filho de Josafá. A Bíblia diz que quando ele morreu, foi sem deixar saudades. É uma expressão nossa, no conceito brasileirado. Foi tarde demais. Como alguém diz lá no Brasil, foi-se uma alma cebosa. Só que quando uma pessoa é boa, quando ela morre, alguém tem saudade. Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos, para esta nossa geração? Qual o legado que você vai deixar? Porque muitos missionários já se passaram sobre a terra, que até revolucionou a Europa. Quando fala de John Wesley, alguém tem saudade. Quando fala de Charles Spurgeon, alguém tem saudade. Quando fala de Jerônimo Savonarola, alguém tem saudade. Quando fala de Moody, alguém tem saudade. E você? O que alguém vai dizer ao seu respeito? Aleluia. 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 Pedro é apresentado, é levado até onde Dorcas estava morta. E Pedro vê as viúvas chorando, mostrando as túnicas, mostrando os vestidos. E Pedro faz uma coisa. O texto diz que Pedro fez todas saírem. Nesta versão aqui diz. Nesta que foi lida diz todos. Nesta aqui diz todas. Se é todas, os discípulos ficaram. Quem saíram foi as viúvas. E por que as viúvas não ficaram? Diga comigo, porque elas não tinham estrutura para ver Pedro tratar com Dorcas. Não trate de quem está morto perto de alguém que não tem estrutura para ouvir. Não trate de alguém que está morto perto de alguém que não tem estrutura para ouvir. Tem pessoas na tua casa que não tem estrutura para ouvir.
de quem está morto. Lá no teu trabalho tem pessoas que não têm estrutura para ouvir. Não trate de quem está morto perto de quem não tem estrutura para ouvir. Até porque Dorcas está morta, mas Deus tem propósito de ressuscitar Dorcas. Então não exponha quem está morto, porque amanhã ele pode ressuscitar. Não expõe quem está morto hoje, porque amanhã ele pode estar vivinho da Silva. Aleluia! Aleluia! Levante a mão para o céu, enche o teu pulmão e libera mais um glória aí para Deus. Depois que Pedro colocou todas para fora, ficou só ele e os discípulos. Aí o texto diz que Pedro agora vai tratar de Dorcas. Mas antes dele voltar-se para Dorcas, ele vai fazer uma coisa. O texto diz: e pondo-se de joelhos. Então Pedrão, primeiro ele trata na vertical. Depois ele trata na horizontal. Aleluia! Pedro primeiro ele vai para a vertical, para depois ele tratar na horizontal. Porque ele vai perguntar para Deus se Deus tem propósito mesmo de ressuscitar Dorcas. Aleluia! Pedro já vinha de um propósito de oração. Capítulo 1, verso 14. Ele ficou 10 dias com aquele grupo que está em Atos capítulo 1, versículo 14. De 120 crentes em oração. Quantos crentes estavam orando 10 dias? 120. Então Pedrão estava lá no propósito, buscando a efusão, o revestimento de poder. No capítulo 2, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 3, versículo 1, Pedro está subindo a hora nona, o terceiro período da oração de um judeu devoto, às 15 horas da tarde, juntamente com João, para orar. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 31, que se reuniram os discípulos novamente, e eles estavam orando, e quando oraram, diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo, e o lugar se moveu. Não é que eles foram batizados com o Espírito Santo novamente. Por quê? Porque batismo com o Espírito Santo é no capítulo 2, versículo 4. No capítulo 4, versículo 31, ele sente a presença do Espírito Santo. Aleluia! Mas no capítulo 6, versículo 4, diz que os apóstolos permaneciam na oração e no ministério da palavra. Capítulo 9, versículo 40, Pedrão está agora mais uma vez na vertical em oração, falando com Deus, se Deus tem propósito para ressuscitar Dorcas. Irmãos, a oração é algo fundamental. A oração é algo fundamental. A oração é algo fundamental. Martim Lutero diz que a oração é o suor da alma. John Wesley diz que a oração é o oxigênio da alma. Aleluia! Charles Spurgeon, ele disse que ele não trocava a sua sala de oração por toda a sua biblioteca. Não que ele estivesse validando conhecimento teológico e nem intelectual, mas ele estava mostrando que não adianta ter uma vida que as paredes cobertas de diplomas, os dedos forrados de anéis, sem uma vida de poder de Deus. Mude, ele disse, o evangelista Mude, ele disse que ele tinha mais medo de um crente de joelhos. Foi isso? Não, ele disse que um crente de joelhos, ele vê mais do que um filósofo na ponta dos dedos dos seus pés. Aí vamos para a rainha Elizabeth, frase emblemática. Antes da sua partida, ela disse que ela tinha mais medo de um crente de joelhos do que todo o exército britânico com a sua força bélica no mesmo lugar. Quem ora é diferente. Quem ora é diferente. Deixa eu ver quem tem uma vida de oração aqui agora. Vai dar um sinal agora neste lugar.
Vai, 1 minuto eu lhe dou e agora, vai. Levante a mão bem alta para o céu, mão de honra. Levante a mão de honra bem alta para os céus. Feche teus olhos aí agora por 1 minuto. Se você pode, solta esse grito que está preso na tua garganta. E agora vai. De glória. Aleluia. Línguas estranhas, vai, 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 vai. Alapa cantaraba, chore canta labacai. Alapa canta nebe, achanda rabacai. Aleluia. 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 Pedro volta para Dorcas. E quando ele ora por Dorcas, ela abre os seus olhos. Ela abre os seus. Isso trata de visão. Visão é você ver diferente de muitas outras pessoas. Deus vai fazer você enxergar diferente a partir deste congresso. Deus vai abrir os teus olhos para você ver o céu, não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. Deus vai te dar visão. Deus vai te dar visão. Quem recebe essa palavra? Deus vai te dar visão, 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 visão. Ela abre os olhos e Pedro faz o quê? Estende a mão. Ele estende essa prática de estender mão, irmãos, Pedro aprendeu com Jesus. Os pregadores aqui já pegam. Um certo dia, Jesus está na casa de Pedro. Quem é que estava lá? A sogra de Pedro, acamada com a febre altíssima. Febre naqueles dias era uma doença que não era apenas como hoje, que alguém sente uma febre e vai lá, toma um medicamento, a febre baixa. Era algo que corria risco, colocava a vida em risco. Mas Jesus, ele estende a mão, e a sogra de Pedro é curada, e ela passa a servir. Aí um certo dia Pedro está num barco com os discípulos. Jesus disse: vem, quem chama garante. Estou falando para missionários aqui nesta noite. Quem chama, garante. O dono da obra garante quando ele chama. Vem! Pedrão ouviu a voz. Quero nem saber, meu irmão. Pulou do barco. E ele vai andando sobre as águas. Desafiou a lei da natureza. Surfou sem prancha. Os únicos na Bíblia que surfaram sem prancha foi Jesus e Pedro. Se fosse hoje, Pedrão estivesse entre nós, ele ia lá para a praia de Nazaré Paulista, dar curso para os campeões mundiais, e dizer assim: você surfa com prancha. Eu vou hoje mostrar para vocês como é que surfa de verdade. Eu vou surfar sem prancha, porque eu aprendi com o maior mestre. Daqui Pedrão está indo, mas a Bíblia diz que quando ele teve medo, ele começou a afundar. Jesus vai, pega na mão de Pedro, porque quem chama garante. Ele pega na mão de Pedro, ele pega na mão de, e coloca ele dentro do barco, e coloca ele dentro do barco, e coloca ele dentro do barco. Parece que veio chegando a margem da praia, Tomé o incrédulo dizendo: afundou, né? Ele disse: tudo bem, está aqui o meu currículo, eu afundei, mas andei, e você? Jesus chamou, você ficou lá agarrado nas tábuas do barco, que não largou para nada, vendo a hora de arrancar até as unhas nas tábuas do barco. Afundei, mas andei. Se ele te chamou, você pode até afundar, mas ele não vai deixar você perecer. Quando chegar no teu limite missionário, ele vai te pegar pela mão e vai te colocar de pé. Quem acredita nesta palavra? Aí Pedro ficou impactado. Ele estendeu a mão para minha sogra, estendeu a mão.
para mim. Aí um certo dia, Pedro está subindo com João. A hora nona, 15 horas da tarde, no terceiro período da oração de um judeu devoto, para o templo chamado Formosa. Tinha um homem com mais de 40 anos à porta do templo pedindo esmola. Quando Pedro e João se aproximam, o Pedro e João, diante daquele homem, parece que vejo o Pedro dizendo: olha para nós, olha para... E o homem ficou esperando o quê? A esmola. Aí entra agora, no singular: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te! E o homem levantou e entrou no templo adorando. Aleluia! Mas o Pedrão, quando ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, ele pega na mão e disse: levanta-te. Porque eu aprendi com meu mestre que ele estendeu a mão para minha sogra, estendeu a mão para mim. Mas você sozinho não chega aonde o lugar está proposto para você. Só vai se eu der a mão. Levanta o homem, ajuda ele a se colocar de pé. Alguém convida Pedro, que está em Lida, para vir para Jope. Quando ele chega lá, Dorcas está morta. Ele ora por Dorcas. Ele diz: mais uma vez, tem alguém aqui que precisa de uma mão. É um congresso de missões. Deus vai te usar. Apenas um gesto de você estender a mão para alguém. Tem muita gente que está caída esperando você chegar lá. Tem muita gente que está prostrada esperando uma mão. Deus vai te usar a partir deste congresso para você estender a mão. Para você estender a mão. Quem vai estender a mão? Quem vai estender a mão? Quem vai estender a mão? Dorcas se levantou. E Pedro apresentou ela para os santos, para as viúvas, viva. Diga viva. Apresentaram Dorcas para Pedro, morta. Mas Pedro apresentou para os santos, viva. Você já percebeu que tem gente, pastor George, que tem uma capacidade de apresentar morte? Só tem notícia ruim. Ele só apresenta a morte. Já tem outros que só apresentam a vida. Deus não te chamou para você apresentar morte. Você não trabalha no Unina. Você faz parte do exército de Deus. Ele te chamou para apresentar vida, porque o dono da vida está em você. E Ele te deu vida e vida em abundância. Dê um salto dessa cadeira e se coloque sobre os pés. Pegue na mão de alguém que está aí do teu lado. Essa mão que você está segurando é um gesto das mãos de Jesus, que colocou o Pedrão dentro do barco. A mão de Jesus nos leva a lugares que sozinhos jamais chegaremos. Quem sabe você chegou no primeiro dia desse congresso cansado de uma semana de trabalho. Outros, o cansaço não é apenas físico, mas espiritual. Mas você está aqui. E você chegou não por causa dos seus méritos, mas apesar dos teus deméritos, a mão de Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em você, te trouxe aqui. Você pode se alegrar aí agora, vai. Enquanto o departamento de louvor louva.
Eu quero que você feche os seus olhos aí agora. Seguro na mão dessa pessoa que está do teu lado. Alabaxuri canta, alabaxanda, arabacai. Estamos de pé, não pelas nossas forças, é por causa da mão de Jesus. É a mão de Jesus que nos fez chegar onde chegamos. É a mão de Jesus. Você é pastor não pelos seus méritos, é por causa da mão favorável de Jesus. Você é obreiro, você é obreira, por causa da mão de Jesus. Tu tem teu nome escrito no livro da vida, não porque você merece, por causa da mão de Jesus que te alcançou. Seguro na mão dessa pessoa, levante o mais alto que você puder, vai. Abra a tua boca para adorar aí agora, vai com o ministério de louvor. Se pode misturar com glória, aleluia. Em línguas estranhas, adore aí agora, vai. Adore. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Arabaxore, canta, labaxanda, arabacai. Quem tem línguas estranhas, deixa ele te renovar. Aí agora, com variedade de línguas. Solta pra fora aí agora, gente. Solta pra fora aí agora. Deus está te levantando como undição tirado do altar. Vai. Arabacantarabachore, canta, labacai. Recebe poder aí agora, vai. Recebe poder para fazer missões. Recebe poder. O conhecimento da glória de Deus. Adore. Adore aí agora, vai. Oh meu Deus. Aqui no altar aí embaixo agora. Vai no glória. Vai no aleluia, vai. Vai nas línguas estranhas. Quem tem? Oh, quem tem glória, é glória. Só dá quem tem. Aleluia. Só dá quem tem. Quem tem glória, é glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Recebe mais aí agora, vai. Recebe mais aí agora, vai. Recebe mais agora. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala. Com os olhos fechados aí agora. Eu quero ouvir o pipoco do glória a Deus aqui nesse lugar. Segura aqui um pouquinho. Cadê o pipoco do glória? Cadê o pipoco do aleluia? Cadê o pipoco da língua estranha? Arabaxore, canta, labaxanda, arabacai. Raja aí agora no ouvido desse crente, vai. Vai no glória. Renova. Aqui no altar, aqui. Vai. Vai, pega aí. Xarapa cantaraba, chore canta labaxanda, arabacai. Alapa cantaraba, xandarabacai. Vai. É o primeiro dia. Deixa a trombeta aquecer. Recebe poder aí agora. A terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como a terra cobre o mar, enche a terra ao céu. Esse lugar de adoração, vai. Toda a terra Eu quero ouvir. será cheia. O céu quer ouvir. Do conhecimento A glória de Deus. comanda. Olha aí a presença pegando.
Isto. Deixa. Pega. Caraba, cantaraba, chore, cantaraba. Recebe mais. Caraba, cantaraba, chore, cantaraba. Deixa Deus usar missionário. Deixa Deus usar missionária. Pega. Alguém que está do teu lado aí agora, aproxima dessa pessoa. Aproxima dele, aproxima dela. Coloque a mão no ombro dessa pessoa aí agora. Começa a orar com ele, começa a orar com ela. 2 minutos aí agora, vai. Ore. Coloque a mão no ombro e começa a orar. Coloque a mão no ombro e começa a orar. Ora. Eu disse que é melhor 2 do que 1, vai. Alaba cantaraba, chore, canta laba, xandarabacai. Pega. E vou ficar até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da. Só entende que é espiritual. Só entende que é espiritual. Só entende que é espiritual. Meu Deus, adora. Mergulha debaixo dessa nuvem, crente. Mergulha debaixo dessa nuvem. Vai meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é Senhor, meu Deus, vento forte é você, e que me faz tremer a terra. Minuto somente no glória a Deus, aleluia. Vai. Que barulho lindo. Que barulho lindo. Que barulho lindo. Alabachore canta alabaxandarabacá. Oh Deus. Não tem demônio para parar o crescimento da igreja. A igreja é imparável. A igreja é imparável. Mas a igreja será arrebatada de olhos acontecerá. É baixinho. Meu tempo foi embora. Ou vontade de transformar isso em vigília. Meu Deus, coisa linda. Permaneça em espírito onde você está. O ambiente está propício. Mas há uma batalha espiritual muito grande. Desde o início, para que esse trabalho não acontecesse. Eu faço agora
um convite muito especial. Alguém que está entre nós, que ouviu esta palavra, que não é do pregador, nem tampouco da liderança desta igreja, é a palavra de Deus, e quer entregar sua vida a Cristo, aceitando Ele como Senhor e Salvador. Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Se tiver alguém entre nós, deixe o seu lugar e vem aqui no altar agora. Eu quero orar por você. É um congresso de missões. Se tiver alguém em sua volta aí agora, faça um convite especial. Se essa pessoa não quer entregar sua vida a Jesus, seja aí agora um missionário, uma missionária aí agora, onde você está. Deixa Deus usar aí agora a tua boca. Se tiver alguém que queira entregar sua vida a Cristo, traga aqui no altar. Eu estou sentindo que o céu já está se movimentando. Está vindo alguém aqui. Está vindo alguém aqui. Pastor Wagner colocou a sua vida em ação para Deus usar. Tem mais alguém que Deus pode usar nesta noite? Aonde você está? Aleluia. Faça um convite a alguém, se estiver aí à sua direita, à sua esquerda, que ainda não entregou sua vida a Cristo. Se tiver alguém que queira entregar a sua vida ao Senhor, traga aqui na frente. No altar iremos orar por você. A maior honra de um homem não é ter o nome escrito na calçada da fama. A maior honra de um homem, de uma mulher, é ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor e Salvador? Tem mais alguém? Ou voltando para Cristo? Se tiver alguém, vem aqui correndo no altar. Já vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.